Bom, a gente já está gravando, tá? A gente já está gravando a nossa aula. E eu queria dizer a vocês muito obrigada por comparecerem, porque nesse momento de pandemia, a gente não tem outra opção a não ser fazer nossa aula dessa forma, via online. E a gente conseguiu esse aplicativo que é muito bom, porque vocês conseguem me ver, vocês conseguem ouvir minha voz, e eu consigo apresentar qualquer slide para vocês, com todo o conteúdo, através do computador, tá bom? Então, o que nós temos lá na plataforma? Do dia 20 ao dia 24, que é a primeira semana, são as 4 aulas, nós temos lá um desafio, uma atividade interdisciplinar e 3 questões de física. Aí eu coloquei o livro, só que vocês não têm o livro, certo? Então, o que aconteceu? Ah, não tem o livro, não tem como fazer e tal e tal. Tudo bem. Mas mesmo assim, eu coloquei o PDF das aulas lá. Então, você não tem como não fazer as atividades, porque lá tem o PDF também, tá bom? Então, você abre o PDF e você consegue fazer as aulas de vocês. Eu vou fazer uma apresentação de como você vai inserir os conteúdos dentro da plataforma. Eu vou desligar o som do Giovanni, porque senão a gente não consegue. Como vocês vão fazer, vão inserir as atividades na plataforma. Então, eu vou abrir aqui uma apresentação de umas turmas, certo? Esperem só um momentinho, para vocês verem como é que é feito. Então, aqui, vou fazer a apresentação para vocês primeiro, tá? Só um momento. Então, a gente vai fazer a apresentação aqui. Ó, olha só, eu vou entrar aqui no perfil do meu esposo para mostrar para vocês como é que o aluno posta atividade. Então, aqui no Google Sala de Aula, eu vou entrar numa turma que a gente criou só para fazer um exemplo. Então, aqui eu tenho o Google Classroom como aluno, certo? Como é que eu posto uma atividade? Aqui tem uma atividade, atividade de dilatação. Eu quero entregar essa atividade. Aqui eu consigo ver a atividade, se o professor colocar aqui, tá? E aqui, ó, aqui a atividade, tá vendo? É um formulário, que é assim que vai ser a nossa prova. Você vai abrir aqui e automaticamente ele vai abrir esse formulário. Aí você vai responder normalmente, como se você estivesse respondendo. Essa daqui não é para o nível de vocês, tá? Mas como se você estivesse respondendo em sala de aula e via, normal. Nesse caso, né? Caso você não seja assim, seja um PDF, você abre o PDF e você vem aqui nessa janela e coloca adicionar ou criar e marcar como concluída. E automaticamente você vai estar enviando essa atividade para o professor, tá? Vocês entenderam? Vocês entenderam o que foi falado? Entendi. Responde. Entendi. Então, a gente vai fazer a apresentação agora do conteúdo, tá bom? Beleza, professor, beleza. E vocês podem interromper quando vocês tiverem dúvida. Lembrando que sempre quando terminar de falar, vocês devem fazer, vocês devem tirar o som. Então, vamos lá. Aqui nós temos a aula 1, esse slide aqui, sobre o movimento uniforme. O que nós temos que conhecer sobre o movimento uniforme? Primeiro, que ele tem uma característica básica. Que característica seria essa? Que a velocidade nesse tipo de movimento, ela sempre é constante. O que é constante? Aquilo que não muda com o passar do tempo. Eu vou precisar que vocês desliguem o áudio, tá bom? Senão fica ruim aqui. Então, essa velocidade, ela não vai mudar com o passar do tempo. Como ela não vai mudar, então quer dizer que a velocidade final vai ser igual à velocidade inicial. O que eu vou ter diferente? Eu vou ter apenas a minha função horária dos espaços. O que diz a minha função horária? Que o espaço final, que é essa aqui, o S, é igual ao espaço inicial mais a velocidade, desculpa a escrita, porque eu estou escrevendo no computador, vezes o tempo, tá? Então, toda vez que você for trabalhar movimento uniforme, essa vai ser a única equação que você vai usar. Quem é S? Espaço final.
que em S0, espaço inicial. A gente já aprendeu isso, porque a gente usou aqui, ó, o ΔS. Lembra do ΔS? S menos S0. A gente já usou essa nomenclatura. A gente só separou agora. E a velocidade agora que é constante, multiplicou o tempo. Mas é nada mais que ΔS sobre ΔT, tá? Então, essas são as características principais do movimento uniforme. Um lembrete. A gente já sabe isso aqui também, mas vamos lembrar. Quando eu tiver com a velocidade em quilômetros por hora e eu quiser converter para metros por segundo, eu faço o quê? Divido por 3,6, certo? Se eu quiser fazer o inverso, eu multiplico por 3,6. Até aqui, vocês conseguiram entender? Eu entendi, mais ou menos. Eu quero que vocês respondam, tá? Porque as perguntas e a frequência de vocês é medida pela voz. Conforme eu faço a pergunta e vocês respondem, o computador registra numa frequência. Mas, claro, Deu depois para entender, professor. desliga o áudio, porque senão atrapalha a nossa apresentação, tá bom? Então, vamos continuar. Vamos fazer aqui alguns exemplos de função horária. Nós temos aqui a letra A, essa função horária aqui, S igual a 2 mais 4t. Se a gente for comparar com a função horária característica, ela diz que S é igual a S0 mais V vezes o t, certo? Eu tenho que S0 é 2 e que a velocidade aqui, se eu comparar, vai ser 4. Como a velocidade ela é maior que zero, ou seja, positiva, o movimento ele vai ser progressivo. Na letra B e na letra C, a mesma coisa. Na letra D, eu tenho um movimento retrógrado, porque se eu comparar com a minha função horária característica, S0 mais VT, eu vou perceber que S0 é zero e que a velocidade aqui, que era positiva, agora é negativa, ó, tem um menos aqui. Quanto é essa velocidade? Quando não vier nada, significa que tem um 1 aqui na frente do T. Então, quer dizer que ela é 1 metro por segundo. Se ela for negativa, logo o movimento ele é retrógrado. Então, isso é quando a minha velocidade é negativa. Ok? Ok. Então, só para relembrar, quando é que a velocidade quando é que o movimento é progressivo? Quando a velocidade for positiva. Quando é que o movimento é retrógrado ou regressivo? Quando a velocidade ela é negativa, tá ok? Aqui são só alguns exemplos. Vamos fazer um exemplo numérico. Nós temos aqui, esses exemplos também estão na apostila de vocês, que também está lá no início da nossa sala, tá? Da nossa pasta lá. O exemplo diz o seguinte: os móveis A e B percorrem a mesma trajetória em movimentos retilíneos uniformes. Ou seja, ele está dizendo que se é movimento retilíneo uniforme, o que acontece com a velocidade? Pergunto para vocês. Quando o movimento é uniforme, o que acontece com a velocidade? Professor, eu acho que ela diminui. Não. Eu acho que ela continua constante, não sei. Isso. Quando o movimento for uniforme, a velocidade ela continua constante. E o que é constante? O que significa constante para a gente? Responde aí, Lucas. Eu acho que ela não para, ela sempre continua. É a mesma coisa. Constante significa que é a mesma coisa o tempo todo. Exatamente. O tempo todo. Mesma coisa o tempo todo. Então, ela não vai mudar, certo? E ele disse essa velocidade. Ele disse que o móvel A velocidade é 8 metros por segundo e que o móvel B, a velocidade é 10 metros por segundo. Qual outro dado a gente pode tirar desse problema? Bem, ele colocou as duas bolinhas, que representam os dois corpos,
no mesmo sentido da trajetória, então o movimento aqui é progressivo, porque a velocidade aqui ela é positiva. Como é que eu sei que é positiva? Todos os dois estão indo para o mesmo lado da trajetória. Dentro desse movimento, nós temos aqui o móvel A parte do número 30 e o móvel B parte do número 70. Então, eu posso dizer que esse 30 aqui é o S0A e que esse 70 é o S0B. O que é S0? Espaço inicial, tá? Por enquanto, nós tiramos os dados, certo? Agora vamos responder as questões. Ele pergunta quais as funções horárias das posições de cada um dos móveis. Aí vamos voltar lá. Primeiro, nós temos que pegar as velocidades. Então, ele deu aqui que a velocidade de A, tirando os dados, né? É 8 metros por segundo. Que a velocidade de B, 10 metros por segundo. Ele também nos falou que o espaço inicial de A é 30 e o espaço inicial de B é 70. S0A é igual a 30 metros e S0B é igual a 70 metros. O que é função horária? Função horária é aquela função que a gente apresentou no início. S é igual a S0 mais VT. Eu sei que V vai ser positivo, porque todo o movimento lá está progressivo. Para achar essas funções, eu tenho que separar por corpo. Então, eu tenho aqui, para o móvel A, eu tenho que S vai ser igual a S0A, que é quanto? Quanto é o espaço inicial de A? É 8 por segundo aí, eu acho, sei lá, eu O esqueci. espaço inicial. Quem é o espaço inicial? 30 metros, não? 30 metros. Espaço inicial de A é 30. Aí, quem é a velocidade? É 8 metros por segundo, não? Isso, velocidade é 8. Pronto. Eu já montei a função horária para o móvel A. Agora a gente vai fazer para o móvel B. Quem é o espaço inicial de B? 70. 70. E quem é a velocidade de B? 10 metros por segundo. Isso, 10T. Pronto. Nós respondemos aqui, então, a letra A do nosso problema. Ele queria só que você encontrasse a posição dos móveis, as funções horárias, na verdade. Na letra B, ele pede para você encontrar o instante. O instante nós representamos pela letra T. E ele disse que esse instante ele vai estar localizado quando esses dois corpos estiverem distantes 100 metros um do outro. Então, ele está dizendo que quando eu subtraio o móvel B do móvel A, eu vou ter uma igualdade de 100 metros. Quando esse estiver distante desse 100 metros, eu vou encontrar esse instante. O que nós temos que fazer? Pegar as funções horárias e substituir aqui. Nós já encontramos quem é SA e quem é SB. Nós vamos substituir. SB é 70 mais 10T, menos. Quem está positivo fica negativo, concorda? Vocês concordam? Sim, senhora. Então, 30 está positivo, fica negativo. E o 8 está positivo, também fica negativo. Igual a 100. Vamos juntar número com número, letra com letra. 10T só pode subtrair de 8T. Vai sobrar 2T positivo. 70 só pode subtrair de 30, que dá quanto? 40 positivo, né? Esse 40 eu vou passar para o outro lado. Se ele está positivo, ele passa como? Negativo. 100 menos 40. Então, 2T vai ser igual a 100 menos 40, que é 60. Esse 2 que está multiplicando passa como? Dividindo. 60 sobre 2, que vai dar 30 segundos. Então, quando eles estiverem distantes 100 metros um do outro, quanto vai ser o nosso tempo? 30 segundos. Ok?
Ok, professor. Diga o que vocês querem, o que vocês querem perguntar a respeito desse problema. Nada? Tá tudo certo, então? Professora, eu entendi assim, mais ou menos o negócio de 30 metros por segundo aí, deu para entender bacana. Tá, Na minha opinião, assim, entendeu? A gente vai fazer um outro para treinar e depois a gente vai fazer uma pequena explicação de como resolver as questões lá do trabalho, tá bom? Passando aqui o slide, nós temos as questões a serem resolvidas lá, da página 40 do livro. O livro, gente, se vocês estiverem em casa, é o livro do Buongiorno, primeiro ano. Se não tiver, eu coloquei as questões lá também dispostas no ambiente. Então, a questão número 2, porque vai ser a 2, a 3 e a 4, né? A questão número 2 diz o seguinte: a função horária das posições de um ciclista em movimento retilíneo é 200 menos 5t. Determine o instante em que o ciclista passa pela origem das posições. Então, para determinar esse tempo, eu vou dizer que S vai ser igual a zero. Então, como que vai ficar a nossa equação? 0 vai ser igual a 200 menos 5t. E daqui você consegue desenvolver para achar o t, tá? Então, estou dando a dica para vocês fazerem o exercício. Na letra B, ele pede para você esboçar a trajetória e representar a posição do ciclista no instante 0 e 30. O que você vai fazer primeiro? Primeiro, você vai substituir o tempo igual a zero nessa função aqui, 200 menos 5t. Primeiro, você vai botar esse primeiro tempo aqui e vai achar um S. Depois, você vai pegar o novo tempo, que é 30, e você vai colocar aqui de novo nessa função. Ou você representa essa trajetória como uma linha reta, como é o caso aqui dessa bolinha, ou você representa no gráfico. Por enquanto, vocês vão representar aqui, ó, nessa linha reta. Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão montar aqui a trajetória, aqui inicia o zero, certo? E aí você vai colocar aqui nesse ponto, a posição é tanto. Aqui nesse outro ponto, a posição vai ser tanto. Ok? Sempre usando o metro, porque as unidades são do sistema internacional, ou seja, são as unidades já pré-determinadas pelo sistema, ok? Essa é a questão 2. A questão 3 fala o seguinte: uma pessoa andando normalmente desenvolve uma velocidade de 1 metro por segundo. Que distância essa pessoa percorrerá andando durante 15 minutos? Primeira coisa, transformar 15 minutos em segundos. Como é que eu faço isso, professora? Simples. 1 minuto tem 60 segundos. Então, 15 minutos equivalem a quanto? Aí você vai fazer a regrinha de 3, tá? Aí uma pessoa andando normalmente desenvolveu a seguinte velocidade. Como é que eu encontro a distância? V é igual a delta S sobre delta T. Ou eu uso essa equação, ou eu uso a função horária. S é igual a S0 mais VT. Quem vai ser S0? Zero. Então, S vai ser igual a velocidade vezes o tempo. Eu vou pegar essa velocidade e vou multiplicar pelo tempo, que eu vou converter aqui em segundos. E aí eu vou achar a distância, tá? Na terceira, durante o espirro, os olhos podem se fechar por até 0,50 segundos. Esse é o tempo. Se você está dirigindo um carro a 90 km por hora, o que a gente tem que fazer com 90 km? Aí a gente viu aqui, né? No slide 2. Se está em quilômetros por hora e eu quero transformar para metros por segundo, eu divido por 3,6. Toda vez assim. Se for o contrário, eu multiplico. Então, primeiro eu vou dividir isso aqui por 3,6, vou achar uma velocidade em metros por segundo, e vou usar a função S igual a S0 mais VT. S0 é zero. Quem é o meu S? Não sei.
minha velocidade vai ser essa velocidade aqui dividida por 3,6 e meu tempo é 0,5 segundos. Ok? Aqui não vai precisar a gente ver agora, tá? Por enquanto, nossa aula vai ficar assim. Nesse conteúdo, tá? Então, a gente vai agora voltar para a nossa aula para tirar as dúvidas que tiverem mais emergentes, tá bom? Então, voltando aqui, já parei a apresentação e eu queria perguntar de vocês o que mais vocês tiveram dificuldade de compreender. É pouco conteúdo, é só uma equação, 3 questõezinhas, vocês vão usar só essa equação, só que vocês vão ter que resgatar alguns conteúdos lá do passado. Se vocês não resgatarem, vocês não conseguem resolver, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês muita, muita paciência. Eu vou colocar essa aula lá na nossa sala, para vocês olharem depois. Baixa ela, um MP, vai ser um vídeo, e vocês vão conseguir depois olhar tudo com calma. Teve dúvida? Manda mensagem ou na plataforma, ou no grupo, ou no privado para mim, que eu vou ajudar, tá bom? Não deixa de fazer as questões. Dia 7/5 fecha o bimestre. A gente só tem essas notas, porque a gente tem um trabalho de 30 pontos. Eu vou fechar essas notas, vou atitudinal e fazer uma provinha, e aí já vai fechar a nota dos 100 pontos. E aí, quem não tiver nada lá na plataforma, vai ficar com 0. E são 30 pontos ou 20 pontos na plataforma, tá bom? Eu tava com saudade de vocês, nunca mais tinha visto vocês. Mentiroso! Quando a gente se vê, tu fica fazendo um monte de palhaçada. Já bem, a Vitória Isadora. Vocês podem não, né? usar esse aplicativo Vou depois chorar, para conversar vou entre chorar. vocês. Então, aqui eu me despeço de vocês, tá? Um beijo e até a próxima aula, tá bom?